Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto aqui em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, e versículo 6. Né? Ziclag, que é saqueada pelos amalequitas. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Então a gente vê aqui que Davi, né, se angustiou. No versículo 7 fala, mas o que chama a atenção é o versículo 7. O versículo 7 fala o seguinte: Davi persegue os amalequitas e livra os cativos, né? É o título da mensagem. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque: traz-me, peço, aqui o éfode, né? E Abiatar trouxe o éfode a Davi, né? A Davi. Então o Davi foi consultar o Senhor, e segundo as tradições, antes de entrar no templo, o sacerdote tinha que passar mais ou menos uma semana se consagrando, tinha que fazer um sacrifício pelos seus pecados, né? Tinha que fazer um sacrifício pelos seus pecados, para depois fazer pelo pecado do povo. Então tudo indica que Davi passou uma semana se preparando para entrar ali no templo do Senhor. Em 1 Samuel 23, 2 também tem algumas referências bíblicas lá, depois você vê lá. Então tudo indica que Davi também, como além de ser rei, de ser músico, ser cantor, ser poeta, além de ele ser também, ter sido um soldado do rei, ter sido um militar, Davi foi militar também, porque ele foi soldado do rei Saul. E também comandou o exército, foi general, porque comandou o exército. Então Davi teve várias funções, como soldado. Primeiro ele foi pastor de ovelha, cuidou das ovelhas do seu pai, foi pastor, cuidou de rebanho, foi pastor. Davi foi soldado, foi militar, foi soldado do rei Saul. Também ele foi general do exército, comandou o exército, como 600 homens. Foi ungido a rei, foi rei de Israel, com mais ou menos 14 anos de idade, menino ainda. Então Davi, além de ser pastor, ter sido pastor, ter sido soldado militar, ter sido general de guerra, cuidou de vários soldados, além de ser general, rei de Israel, além de ser músico, e ter feito os instrumentos, também fabricou instrumento, né? E cantor. Ele ainda também foi sumo sacerdote, porque nesse versículo aqui que a gente leu, 1 Samuel 30, 6 ao 8, no versículo 8 fala que, do 7 ao 8, fala que ele vestiu o éfode, que era a roupa sacerdotal. O sacerdote comum não vestia esse éfode, só o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote é que vestia o éfode. Então isso mostra que Davi era também, exercia o cargo de sumo sacerdote também. Ó.
O sacerdote era ministro diante do altar, descendente de Arão, cuja família exercia a função sacerdotal, função restrita pela legislação levítica. O sacerdote era sujeito às leis especiais, Levítico 10:8, capítulo 10, versículo 8. E seus deveres consistiam principalmente em ministrar no santuário, ensinar ao povo e fazer conhecida a vontade divina. O sacerdote também deveria atender a um padrão de qualificação moral, espiritual e civil. Arão atendeu a essas necessidades. O hebraico escreve que ao escolher uma pessoa para preencher as funções de chefe espiritual, levava-se em conta se essa pessoa correspondia à sua geração e se sabia elevar-se com o povo e descer com ele à presença de Deus. Para se ter uma ideia do cuidado com a vida e com o comportamento dos sacerdotes, o capítulo 29 de Levítico trata principalmente das vestes sacerdotais. Capítulo 29 de Levítico. Tamanha a importância desses elementos, fala também das cerimônias da consagração de Arão e seus filhos. Veja o que diz a Bíblia hebraica a respeito dos detalhes mais significativos dessas vestimentas. Os hebreus adotavam 3 tipos de vestimentas sacerdotais. O sacerdote comum vestia túnica, calças, mitra e cinto. E o sumo sacerdote vestia, além das 4 peças citadas, o sumo sacerdote vestia o manto, o éfode, o peitoral e a lâmina de ouro. O sumo sacerdote vestia 4 roupas brancas de linho, a túnica, a calça, o cinto e a tiara. Segundo a fé dos judeus, as vestimentas sacerdotais faziam perdoar os pecados do povo, a quais era o peitoral, o pecado da injustiça, a capa, o pecado da idolatria, o manto, em cuja extremidade havia 72 campainhas, o pecado da maledicência, a túnica, os crimes sanguinários. A túnica do sacerdote, que significava o pecado, os crimes sanguinários, né? A túnica. A tiara é o orgulho, o cinto, os pensamentos maus, a lâmina, a impenitência, as calças, os pecados sexuais. As calças eram os pecados sexuais do povo, né? Os sacerdotes andavam descalços sobre o chão do templo, por ser proibido haver separação entre os pés do chão, por este era considerado sagrado. Os sacerdotes foram divididos por Davi em 24 turmas, cada um por seu turno, exercendo as funções inerentes durante uma semana. Até os tempos de Jesus, as escalas de Davi ainda era respeitada. Como eu falei, era uma semana, durante uma semana. Então eles passavam uma semana se preparando. Isso quer dizer que Davi passou uma semana para entrar no templo. Aí ele chegou com o sacerdote Abiatar, e pediu que ele trouxesse a roupa sacerdotal para ele, para Davi, porque Davi ia entrar no templo. E ao entrar no templo, Davi, a Bíblia diz que Deus falou com ele. Deus falou com ele e Deus falava com o homem naquela época através das vestes sacerdotais.
Ó, o sumo sacerdote, por sua vez, o sumo sacerdote era o regente espiritual da nação, cargo inicialmente ocupado pelo chefe da casa de Arão. O sumo sacerdote era sujeito a leis específicas, Levítico 21, como superintender o santuário, seu culto e seus tesouros, prescindir os serviços do dia da expiação, no dia do perdão. Quando era exercido que ele entrasse no lugar santíssimo, consultar a Deus pelo Urim e pelo Tumim. Então quer dizer que Deus falava com o sacerdote quando ele vestia suas roupas sacerdotais e entrava no templo. Ao entrar no templo, ele só podia entrar lá com a roupa sacerdotal. E a arca da aliança ficava no lugar santíssimo, onde Davi entrou para falar com Deus, porque os amalequitas tinham invadido e tomado seus filhos e suas filhas escravos, cativos. E aí o sacerdote consultava a Deus pelo Urim e pelo Tumim. Luzes e perfeições, sortes sagradas, colocada no bolso do peitoral. Êxodo 28:30. Esses eram alguns deveres do sumo sacerdote. Então aqui mostra que Deus falava através do Urim e o Tumim, que ficava no peitoral das vestes do sumo sacerdote. Então quando Davi entrou no templo, ele vestiu o éfode, né, que é a roupa sacerdotal. Essa roupa era do sumo sacerdote, como eu falei, era diferente da do sacerdote. Ela tinha quatro itens a mais. Então isso prova que Davi também, além de rei de Israel, era sumo sacerdote. E aqui ficou esse meu modo de ver aí, segundo a tipologia bíblica. Davi também era sumo sacerdote ao entrar no templo e usar o éfode, que está as vestes sacerdotais, que está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 ao 8.